Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem efetivamente o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, o nosso convidado, Alisson Matos, trouxe ao público uma literatura um pouquinho diferenciada dessa que nós tratamos aqui no dia a dia. Uma literatura com lances, fatos, todos eles devidamente documentados, para dar uma credibilidade forte, que aliás é parte da personalidade deste moço, que apesar de moço é bastante valente. Futebolística, uma literatura, lances, como eu já falei, dados totalmente futebolísticos. Desafortunadamente, eles não fizeram um livro sobre o Palmeiras, mas um dia eles vão tomar juízo, vão fazer, nem sobre o Corinthians. Eles fizeram, o Alisson Matos mais o Danilo Quintal, trouxeram ao mundo um livro sobre duas equipes também muito valorosas, agora sem nenhuma brincadeira, Santos e São Paulo. Aqui de São Paulo, capital. É isso mesmo. Sansão, a história dos grandes, pela editora Pontes. Meu caro, você é jornalista, como eu disse aqui, amantíssimo de futebol. Isso é verdade? Desde criancinha? Desde criança. Eu comecei vendo futebol muito novo ao lado do meu pai, apesar de não torcer para nenhum dos dois times, mas preciso deixar esclarecido aqui que não acho isso premissa básica para escrever sobre qualquer clube que seja. Esse lance de brincadeira aí é óbvio. Quero mencionar aqui o Danilo Quintal, que está nos assistindo lá da casa dele, e agradecer o convite feito por você para estar aqui no programa. É para mim uma grande honra. Nós agradecemos a tua delicadeza de ter vindo até aqui, distante para Chuchu. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu só quero mencionar que vocês dois tiveram um gesto bastante magnânimo, bastante humano, que, se você me permite, saia da sua modéstia, eu vou mencionar. Tá. 3.500 cópias deste livro foram distribuídas gratuitamente a deficientes visuais, que antigamente chamava cego, agora não pode mais, deficiente visual, através da Fundação Dorina no Rio. Os livros que vocês doaram serão em braille? Não, na verdade são livros falados. A gente disponibilizou o livro numa versão narrada, que é um trabalho que essa fundação faz há alguns bons anos, aqui em São Paulo, e nós distribuímos, assim como distribuímos também o livro impresso em bibliotecas públicas, para que quanto mais acesso, na nossa modestíssima visão, melhor. Esse objetivo foi alcançado e era um objetivo desde o início de todo esse projeto que eu e Danilo temos de escrever sobre os grandes jogos do futebol brasileiro. Mas esse objetivo tem alguma finalidade? Ou seja, tem uma finalidade de garantir acesso a todos, à leitura, a boas histórias, a história do futebol brasileiro, e isso independentemente de qualquer limitação física. Que legal. Dado isso, a gente fez essa versão falada, que são CDs, que estão disponíveis também no site do projeto, que é umfutebolparatodos.com. www.umfutebolparatodos.com. Estou vendo a vinheta. Estão disponíveis todos os áudios do livro. Para quem quiser entrar e ouvir, fazer o download, baixar, ou ouvir pelo site mesmo, gratuitamente. Puxa vida, elogiável. Eu não sabia... Acabei de saber. Eu tinha lido esse lance das 3.500 cópias, mas essa é uma formação que você está incluindo nova para mim. Lá estão. Fantástico. Ótimo. Puxa vida, mais elogiável ainda. Escuta, dois gloriosos, importantes rivais aqui de São Paulo e tal. Por que você e o Danilo os escolheram? Vamos lá, o Danilo é um amigo jornalista, é poeta também, que fez faculdade comigo. A gente se formou junto. E o nosso trabalho de conclusão de curso resultou em um livro sobre as maiores tragédias de Flamengo e Fluminense.
Nós formamos em 2012, então aquele ano era o centenário do Nelson Rodrigues e era também o centenário do Fla-Flu, do clássico. E resolvemos fazer um livro e homenagear os dois. Era um livro de crônicas como esse aqui, que a gente achava que é uma linguagem, infelizmente, cada vez menos incomum no jornalismo esportivo brasileiro, né? Qual linguagem? Da crônica esportiva, da lá Nelson Rodrigues, Paulo Mendes Campos, lá Armando Nogueira. Hoje a gente se vê essa coisa do hard news, muita informação, muita estatística, muitos números e pouca fantasia. E pouca formação, né? E pouca formação também. Então era um desejo nosso e uma homenagem de tentar resgatar isso. Dado isso lá em 2012, a gente lançou esse livro no Rio de Janeiro, por uma editora carioca. Surgiu ali aquela pulguinha, aquela ideia de se fazer sobre outros clássicos do futebol brasileiro. E essa é a nossa intenção. Sempre com essa mesma premissa, de ser crônicas e com uma imensa acessibilidade a quem quer que queira conhecer a história do futebol brasileiro. Então, esse Sansão, a história dos grandes, é também um resgate dessa linguagem que falta ao jornalismo esportivo brasileiro, que é a crônica, e a gente pode até discutir o porquê não se tem mais, eu tenho algumas opiniões a respeito, e também com esse objetivo alcançado de garantir acessibilidade às pessoas que se interessam por essa literatura esportiva. Eu acho muito importante a crônica, porque ela é sempre meio glamurosa, né? Na crônica, sempre... Sim. Tem sempre um fundo bom de verdade, entra no lúdico e entra na literatura e deixa o torcedor mais ou menos calmo com relação ao seu oponente, que Sim. hoje não tem mais rival, tem como é que se fala? Um elemento de guerra um contra o outro, é uma coisa que não é rival, é o inimigo. Sim. Não é mais rival, virou um inimigo. A ponto de nós estávamos conversando no bastidor. Sim. Que você me contou um caso do Grêmio. Isso ocorreu. Isso é uma loucura, isso para mim, eu nunca imaginei que pudesse ter um negócio desse. Em 87, os clubes se reuniram para organizar o Campeonato Brasileiro, foi daí que surgiu a Copa União. E em uma das reuniões se discutia ali os patrocínios e ficou decidido que a Coca-Cola seria uma das patrocinadoras de todos os clubes. Só que a Coca-Cola tem sua logomarca vermelha e no Estatuto do Grêmio é proibido haver qualquer vermelho no uniforme. E o presidente do Grêmio, na última hora de assinar ali, percebeu esse detalhe e falou que ele não podia fazer isso, porque o Estatuto do Grêmio não permitia, e ele poderia sofrer algum impeachment, talvez, como presidente. O fato é que a Coca-Cola apareceu com o logo, mudou e apareceu com o logo preto no uniforme do Grêmio em 87. Só para o Grêmio? Eu não vou poder te assegurar. Talvez outros times entraram nessa onda e preferiram no uniforme também o preto, mas a decisão saiu a partir desse questionamento do Grêmio. Se a Coca-Cola tivesse batido o pé, perderia um dos grandes patrocinadores, talvez inviabilizaria a Copa União de 87. Que absurdo, né? É absurdo para mim, mas deve ter alguma coisa no sangue ali que justifique isso. Agora, falando... Duas coisas que eu queria perguntar para você. Uma é da crônica, que eu sinto que é muito importante você falar, porque ela não existe mais. Mas uma coisa que me chama a atenção, eu nunca fui um grande futebolista, gosto do futebol, gosto mesmo dos lances, então, acho muito legal. Mas, francamente, tenho medo de entrar em estádio. Sempre tive, não é agora, sempre tive. Quando que surgiu, ou como ela foi fomentada, essa rivalidade de trincheira entre os times? Eu noto que, mesmo entre times pequenos, já se cultiva essa rivalidade exacerbada e que pode levar para um campo minado da violência. Isso nos remete à formação dos clubes, né? Por quem eles foram formados. Tem caso na Inglaterra que nas formações
havia ali uma divergência entre patrões e empregados. Então são rivalidades que são alimentadas na sua incipiência, no seu início, por questões ideológicas. Depois disso vira uma questão quase que inexplicável, esse amor que as pessoas têm pelos clubes. Mas, início, por regra, há essa questão ideológica, assim, e de uma rivalidade social aqui em São Paulo, por exemplo, a rivalidade entre Palmeiras ou São Paulo e Corinthians, ou Palmeiras e Corinthians, ou no Rio, com Flamengo e Fluminense. O Flamengo é conhecido por ter torcedores mais pobres, digamos assim. A elite no Rio, por regra, não é claro que há suas exceções, torce para o Fluminense. Então são questões sociais, são experiências sociológicas, que isso é importante também no futebol, sabe? Não é meramente um jogo. Há uma experiência sociológica, assim, frequentar o estádio e você observar esse tipo de detalhe, sabe? Você frequenta o estádio? Eu frequento com certa frequência, ia mais, confesso que ia mais, hoje vou bem menos por minhas funções, pelo meu trabalho, eu tenho menos tempo, mas vou assistir times que não. Eu moro aqui perto do Pacaembu, aqui em São Paulo, e volta e meia, quando tem alguma coisa, eu vou a pé, vou ver um jogo que nem é do time que eu torço. Isso é o ideal para você analisar mesmo, né? Vou, sem paixão. Sem paixão. Você sabe que as poucas vezes que eu fui ao estádio, sempre que eu sabia que ele fosse ficar vazio, né, levar meus filhos pequenos para conhecer e tal, eu acho que é um dos esportes mais apaixonantes que existe. O frisson, a emoção de um estádio é um negócio inexplicável. É inexplicável. Eu considero inexplicável. Eu já fui assistir jogos que não eram do Palmeiras, eu fui ensinado a gostar do Palmeiras, então, mas hoje ligo a mínima para isso. Sim. Mas, então eu fui ensinado a gostar do Palmeiras, a minha imagem materna era o Palmeiras e tal. Mas eu ia assistir alguns jogos, quando eu sabia, como eu já falei, não ia ter rivalidades, não ia ter brigas e tal. Mas olha, mexe com a tua alma. É um negócio assim, por mais isento que você queira ficar, é muito mais forte do que você. No começo você ainda pode ficar meio, né? Zen. Depois aquilo te toma de uma maneira que é impossível que você não fique de um lado ou de outro. Sim. É literalmente impossível. Você falou do lance sociológico. Sim. Se mal me lembro, havia um clube aqui em São Paulo, talvez o São Paulo, que não admitia jogadores negros, é isso? Então, assim, há algumas divergências. O que eu posso te afirmar é o seguinte, no Brasil, quem abriu as portas para jogadores negros foi um clube carioca, que foi o Vasco da Gama. Eu pensei que tivesse sido do Corinthians. Não foi. Foi o Vasco, lá no Rio, que abriu essa porta e a partir daí, por exemplo, abriu-se oportunidade para quem viria a se tornar depois um grande ídolo do futebol nacional, que foi o Leônidas da Silva, ainda na década de 30. O dono da bicicleta, Diamante Negro. O Diamante Negro, o inventor da bicicleta. Entendeu? Então, aqui em São Paulo, eu confesso que não sei se algum proibia, eu não tenho essa informação. Mas sei que o Vasco foi o primeiro clube a abrir as portas para jogadores negros. Eu ouvia, francamente, como você é um historiador, eu não desconheço. Achei que você havia permeado, aliás, falar nisso, permeado pelas histórias. Você teve dificuldade para levantar esses dados todos que vocês colocam? Não, assim, a gente teve dificuldade, por exemplo, esse é um clássico que começa o Sansão começa em 1930, ainda não com esse nome. O Sansão foi batizado por um jornalista, Tomás Mazzoni, da Gazeta, à época, na década de 50 já. Então, começou em 1930, com 2-2 na Vila Belmiro. Mas o futebol no Brasil se profissionalizou 3 anos depois, em 1933. E um Santos e São Paulo foi o primeiro jogo profissional no Brasil, no dia 12 de março de 1933. Um 9-1 para o São Paulo. Nossa Senhora.
Uma goleada, e foi e o primeiro gol profissional do Brasil foi do primeiro jogador profissional no Brasil, chamado Arthur Friedenreich. Friedenreich. Que foi também um ídolo. Acho que hoje, desculpe, tirando, acho que os atuais, os contemporâneos, tipo Ceni, Rogério Ceni e tal, acho que ele é o cara que é mais conhecido no São Paulo. Né? Sim, sim, tirando o Raí, sem dúvida. Raí, sem isso, dúvida. falou Raí, que sem é dúvida. Um grande cara, por sinal. O Ceni também deve ser uma pessoa muito boa, infelizmente não conheço. Mas em termos futebolístico e em termos de história, eu acho que esse cara é o Friedenreich. Inclusive, eu me lembro que quando era criança, faziam brincadeiras por causa do nome, tiravam um sarro e tal. E isso ajuda a marcar ainda mais, naturalmente. Então, logicamente, esses jogos mais antigos, a gente teve um pouco mais de dificuldade, porque a gente não encontrava muitas testemunhas oculares. Né? Você imagina? Então, mas os clubes, tanto o Santos quanto o São Paulo, nos forneceu acesso aos seus acervos, e lá estivemos algumas vezes. Olha. Esses dois clubes têm historiadores também, que Eles acompanham, eles ficam... Sim, eles têm alimentando dados? Tem um acervo lá robusto, os dois clubes. E nós os consultamos algumas vezes e tivemos acesso ao acervo dos clubes, e a partir daí a gente começou a escrever principalmente esses primeiros clássicos que eram carentes de algumas informações. E vocês escolheram esse clássico porque vocês já sabiam mais ou menos da história? Não, a gente apresentou, a gente fez dois projetos, a gente fez o Sansão e fizemos também o Corinthians e Palmeiras, que possivelmente, provavelmente, o ano que vem sairá. Você adivinhou a pauta. Ele pergunta, por que não Corinthians e Palmeiras? Teremos também. E assim como teremos também, devemos ter um Grêmio Internacional, Cruzeiro e Atlético. Bem regionais, assim. Grêmio, Flamengo e Vasco. Qual é? Em Minas, como que é a América? Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro e Atlético. E Fortaleza, Ceará lá em cima, Bahia e Vitória, enfim. A nossa intenção é essa. Escrever sobre os maiores clássicos do futebol brasileiro, recontar, aliás, a história dos maiores clássicos brasileiros. Então, foi por isso, a gente quer fazer de todos, e o primeiro foi esse aqui, o Sansão. Você falou que teve dificuldade de achar o jogador, a testemunha ocular. Sim, torcedores também. Algum jogador sobrevivente está ainda por aí, não? Não, dessa época não. Dessa né? da década de 30, Possível, infelizmente não. E nem torcedores, assim. Os familiares tinham fotografia, esse negócio? Tinham, até tem, mas também era coisa muito rara, né? Foto naquela época era uma coisa rara, também foto era uma coisa muito rara. Então, o que nos restava foi recortes de jornais, e muitos deles com informações imprecisas. Então, tem alguns dados aqui que a gente ficou muito em dúvida em publicar ou não, tanto que damos esse primeiro jogo, por exemplo, a gente dá algumas versões sobre a minutagem do gol, entendeu? Porque a gente não sabe exatamente em que minuto foi feito o gol. A Federação Paulista, não existia a federação? Também não existia, não tem esses dados. A gente teve que recorrer a jornais da época e aos acervos dos Eu acho, até porque, isso não sei se você conseguiu levantar, não havia muita, imagino, hein? Não é um dado preciso também. Eu imagino que o futuro do futebol também não era uma coisa que se esperasse que eclodisse dessa maneira. Não havia o senso comercial do futebol, era tudo muito paixão, né? De fato. Eu imagino. Você tem um pouco de razão. O futebol se populariza com a Rádio Nacional com Getúlio Vargas, que levou o futebol carioca em especial ainda AM, né, para todos os cantos do país. Isso talvez é o maior responsável, certamente, pelo Flamengo ter a maior torcida do Brasil. Ele tem, o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. Isso se deve, evidentemente, à Rádio Nacional, que levava o futebol carioca, em especial por estar no Rio de Janeiro, né? A capital federal era o Rio de Janeiro, e o Flamengo teve também um grande ídolo popular, que foi o Leônidas da Silva. Então o Flamengo teve esse grande ídolo nacional em uma época que a rádio se popularizou.
isso fez com que o Flamengo até hoje tenha... E era uma época, eu me lembro, que as torcidas conviviam juntamente. Era outro... Se você é muito jovem ainda não presenciou isso. Mas mesmo nos estádios de várzea, que havia muito, você nem sabe o que é isso, né? Várzea eram campos de bairro, campos de futebol, que os caras jogavam lá e tal. Então as torcidas ficavam juntas, não havia essa guerra. Literalmente essa guerra, essa burrice, essa idiotice, essa maluquice que os caras praticam hoje. Isso de todas as torcidas, não tem a menor nem maior. São todos uns imbecis. Que se resultou aqui em São Paulo, Palmeiras e Corinthians, ou Santos e Palmeiras, ou São Paulo e Palmeiras, ou São Paulo e Corinthians, são torcidas únicas sempre, né? Não tem mais... Pois é, eu vejo radialistas indo contra essa medida que os caras tomaram e tal, mas, é sanadora. Não dá para conviver, infelizmente não dá. Me parece que em Belo Horizonte também é assim. Claro. Seguir um modelo, porque e outra, fora o custo muito alto de pessoas para você comandar um derby, como se chamava antigamente, né? Um derby. E é um risco porque não envolve só dentro de campo, né? Não envolve só no estádio. Por exemplo, se encontrarem numa estação de metrô, por exemplo, é a barbárie. Não tem condição. Não tem a mínima uma pessoa isenta não pode andar de metrô domingo de tarde. Escuta, algum lance curioso que você Aqui tem alguns. Aqui, além desse... Só uns 15, no máximo. São 20 jogos ao todo. Assim, além do primeiro jogo profissional no Brasil, aqui o leitor saberá, ou descobrirá, ou lerá partidas que o trazem essa informação. Foi a maior goleada do São Paulo em cima do Santos? Não foi essa de 9-1? Foi essa de 9-1. Achei que tinha rua. Mas sabe também qual é a maior goleada do Santos em cima do São Paulo. Saberá também o dia em que o Santos, do Pelé, do Pepe, o grande Santos da década de 60, fugiu do São Paulo. Como assim? Tem um jogo emblemático. Tiveram que sair correndo? Tiveram que sair de campo, começaram a fingir contusão. Por quê? Porque em um jogo anterior, o Santos havia aplicado uma goleada no São Paulo. No jogo seguinte, o São Paulo entrou de forma arrasadora, e com sangue nos olhos e com um teor de vingança, daqueles. E começou a jogar de certa maneira que surpreendeu a equipe do Santos, começou a fazer gol, e daí viu que poderia se repetir a goleada do jogo anterior. Os caras do Santos foram expulsos, o Pelé inclusive foi expulso nesse jogo. E à época, até 7 jogadores poderia se permanecer em campo. Não, até 8 jogadores se poderia permanecer hoje em campo. Hoje é 7, né? Menos que isso, hoje é 7. Não poderia. E os caras do Santos, o último, o Belindi foi expulso, teve um outro jogador que resolveu fingir uma contusão no segundo tempo, e o juiz, o Armando Marques, foi obrigado a encerrar a partida com uma vingança de certa forma, mas não com a goleada anterior. Certamente foi uma vitória de encher os olhos de quem é torcedor de São Paulo. Mas aqui eles vão ver o surgimento do Diego e do Robinho, do Neymar e do Ganso, da despedida do Raí, que foi um jogo marcante também para o torcedor de São Paulo, uma goleada em cima do Santos, que está relatado aqui. Tem informação de bastidores sobre uma rusga, um desentendimento entre o Tele Santana, que era técnico do São Paulo na época, com o Serginho Chulapa, centroavante do Santos. Então tem bons elementos, boas histórias que o leitor que gosta de futebol, que seja torcedor do Santos e São Paulo, vai descobrir aqui. A impressão que dá é que o espírito do jogador é tudo igual, né? Ou é impressão minha? Eu acho que sim. São aguerridos, ok? Uhum. Muitas vezes maledicentes, meio que cafajestes mesmo. Isso é uma imagem que os caras fazem questão de passar, né? Eu não sei se é só o jogador brasileiro ou sul-americano de uma forma geral, ou do mundo todo. Virou jogador ou é jogador,
é um cara sem muita moral, sem muitas restrições, Sim. Faz o que precisa ser feito e dane-se a ética e vai por aí. Eu acho que tem mudado. Eu acho que é assim, é uma visão que se consumou, mas a minha opinião tem mudado. Acho que as coisas tem um debate do que é correto ou não, que se estendeu pela sociedade brasileira, sim, inclusive no futebol. A gente teve, ano passado, o Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo, confessando um lance, e foi num clássico contra o Corinthians, se não me engano, confessando um lance que, não sei se ele não tinha feito a falta ou se a bola... Você lembra desse lance? Então E você vê que... ele foi crucificado. Pelos colegas. Inclusive. Teve até um imbecil, que eu não lembro o nome, também não precisa me mencionar, senão eu vou apanhar na rua, que disse, olha, é melhor a mãe dele chorar do que a minha. Eu sei. Isso é uma determinação inominável de um caráter que não dá para falar para eles qual é o predicado que eu gostaria, o adjetivo que eu gostaria de dar. Porque, o cara foi macho, Sim. O cara foi homem, no melhor da acepção da palavra. Olha, juiz, quem fez a falta não foi ele, foi... Sim. Então, o cara reverteu a expulsão, inclusive. Também, E por azar dos azares, no outro jogo, o cara vai e faz o gol que determinou a vitória do contrário. Mas o que vale aí é a determinação de honradez. Exatamente. Então, são exemplos, um exemplo que a gente não se via, entendeu? Assim, é uma pena que foi crucificado, a gente sabe, o futebol, a visão de futebol envolve também essa malandragem, essa esperteza de querer levar vantagem. Esperteza é diferente de malandragem. Né? O Pelé, por exemplo, me lembro que uma vez, não me lembro contra quem, um jogador estava esperando para cabecear, o Pelé coloca o pé, não sei se você viu isso, acho que você não viu, coloca o pé aqui no braço do cara, chama o juiz, tá me pegando, tá me segurando, o cara vai dar um pênalti. Sim, é esperteza. Isso é esperteza. Eu entendi seu ponto de vista e tendo a concordar também. Escuta, meu caro, infelizmente nós estamos finalizando o nosso embate aqui. Passa rápido, passa muito rápido. É apaixonante, o futebol é apaixonante sempre, mesmo com todas as suas mazelas, ou talvez até por causa delas, né? Talvez. Quem sabe, né? Mas olha, muito legal o teu livro, belíssima ideia, dê um abraço ao Danilo, né? Isso. Danilo Quintal, que eu espero que esteja na sala. Certamente, eu não tenho dúvida. Apesar de ser um quintal, ele vai estar na sala. Que absurdo, já fiz melhor. Desculpe a falta de respeito, Danilo. É uma brincadeira, você vê a nossa informalidade aqui. E olha, apareça sempre. Gostamos muito, é um assunto absolutamente inédito. As portas estarão sempre abertas para você, para os próximos livros, para as próximas duplas. Perfeito, agradeço imensamente o convite e conte comigo sempre. Pessoal, nós conversamos com o Alisson Matos. Antes de despedirmos, eu quero agradecer novamente ao pessoal da técnica, que sem eles nós não estaríamos aí permeando nas lentes de vocês. Agradecer imensamente ao jornalista Diego Martins, que fez essa nossa ponte aqui. Sim. O Diego poderá ser localizado no Diego Martins, @portal Telenoticias, é isso mesmo? Telenoticias. É isso mesmo. .com. E a Maria Estela Guedes, que sempre nos atende, sempre nos insere no universo lusófono e que nos dá uma boa audiência e principalmente uma audiência muito qualificada. Os telefones do Diego Martins, em São Paulo, 11 98887 7799, muito fácil, hein? Eu, no final, tudo igual, 0271. Ok, pessoal? Muito obrigado pela companhia, pela paciência, audiência, e divirtam-se lendo o livro Sansão. Qual é o título todo? Sansão, a história dos grandes. A história... que grande. É o palmeirense falando. Pessoal, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. A informalidade. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.